Antes mesmo de nós adentrarmos nos estudos, né, a respeito das grandes civilizações antigas, como é o caso do Egito e dos mesopotâmicos, vamos gastar aqui um tempinho pensando no longo e complexo processo que foi a passagem das aldeias pré-históricas às primeiras cidades-estados da Antiguidade Oriental. E para isso, né, nós vamos discutir as principais características de duas importantes revoluções que ocorreram ali no final do dito período pré-histórico, na fase neolítica, né, a Revolução Agrícola e a Revolução Urbana. Bora lá! Durante aproximadamente 2,5 milhões de anos, os humanos se alimentaram coletando plantas e animais que viviam e procriavam sem a sua intervenção, né? Viviam coletando plantas silvestres e caçando animais selvagens como um exímio jogador de Far Cry. Estes grupos de caçadores e coletores já tinham uma razoável bagagem cultural. Por exemplo, sabiam identificar quais animais caçar. Aprenderam que era mais vantajoso caçar apenas carneiros adultos e ovelhas velhas ou doentes. Poupando as fêmeas férteis e os cordeiros jovens, você poderia proteger a vitalidade do rebanho a longo prazo. Também começaram a triturar e polir seus instrumentos, e é justamente por isso que esse período é conhecido como o período da pedra polida ou pedra nova, né? Neo, novo, lítico, pedra. E haviam desenvolvido crenças religiosas que buscavam oferecer explicações para fenômenos da natureza. Um exemplo disso são as Vênus pré-históricas, que são essas estatuetas que representam o culto à fertilidade. No caso, vocês estão vendo aí na sua tela a Vênus de Willendorf e a Vênus de Savinha. Ambas representam figuras sem rosto, com a cabeça surgindo como prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre saltado e grandes nádegas. Ou seja, não é uma representação de um indivíduo, mas sim uma ideia, a fertilidade na figura da deusa mãe. E por fim, mas não menos importante, eles eram nômades, viviam de uma economia de depredação. Calma. Isso não significa que eles saíam por aí quebrando lojas ou algo do tipo. Esse conceito diz respeito à lógica como eles conseguiam os recursos necessários para sobreviver. Ou seja, retirava-se de uma região tudo o que podiam e, esgotados os recursos, partiam para outras terras, ou seja, uma economia de depredação. Enfim, essa foi a vida dos homens até que há cerca de 12 mil anos as coisas mudaram, o jogo virou, e a gente passou a dedicar bastante tempo na tarefa de domesticar plantas e animais. Com a agricultura, as pessoas tiveram acesso a uma fonte estável de alimento, o que contribuiu para que eles se fixassem nas áreas mais férteis. Traduzindo, de nômades passaram a ser sedentários. De uma economia de depredação, passou-se então para uma economia de produção, ou seja, não se ficava mais à mercê dos alimentos disponíveis na natureza, mas o homem passou a produzir os alimentos que eram para eles necessários. Tudo indica que essas transformações tiveram início no Crescente Fértil, essa região que você está vendo aí no mapa, que se estende desde o Vale do Rio Nilo, no Egito, até a Mesopotâmia, cortada pelo rio Tigres e Eufrates, e que recebe esse nome pelo fato de ter um formato parecido com o de uma lua crescente. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam que ampliou o domínio do homem sobre a natureza, resultando em maior produção de alimentos e no consequente crescimento populacional. Esse processo é conhecido então como Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Um fato interessante trazido pelo historiador Yuval Harari é que mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia avançada, mais de 90% das calorias que nos alimentam vêm do punhado de plantas que os nossos ancestrais domesticaram entre 9.500 e 3.500 a.C. Trigo, arroz, milho, batata e cevada. Nenhuma planta ou animal importante foi domesticado nos últimos 2.000 anos. Segundo Harari, se a nossa mente é a dos caçadores-coletores, nossa culinária é a dos antigos agricultores. Isso nos dá uma dimensão do alcance e importância que essa revolução tem para nós. Ele também nos diz que, embora um dia os estudiosos acreditaram que a agricultura se espalhou de um único ponto de origem no Oriente Médio para os 4 cantos do mundo, hoje concordam que a agricultura surgiu em outras partes do mundo, não pela ação dos agricultores do Oriente Médio exportando sua revolução, e sim de modo totalmente independente. Povos na América Central domesticaram milho e feijão sem saber nada a respeito do cultivo de trigo e ervilha no Oriente Médio. Como podemos observar nesse mapa que mostra as áreas em que aconteceram revoluções agrícolas independentes e suas respectivas datas, né?
Ao trocar a vida nômade pela vida sedentária, os homens passaram a viver em aldeias espalhadas ao longo do Crescente Fértil, justamente por serem lugares nos quais o solo era propício para o pastoreio e para o plantio. É claro que as condições geoclimáticas de algumas regiões pediam uma intervenção do homem na natureza, e segundo o historiador Jaime Pinsky, é essa uma das razões pelas quais cidades surgiram inicialmente no sul da Mesopotâmia e no Vale do Nilo. A fertilidade da terra, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, após as cheias, é claro, era excelente. Mas para que essas regiões tivessem um trabalho mais elaborado dentro de uma perspectiva da agricultura, de forma sistemática, os rios precisavam ser domados. Assim, Pinsky argumenta que tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, embora existissem condições favoráveis à agricultura, essa era condicionada à necessidade de um trabalho sistemático, organizado e de grande envergadura. Talvez por isso que a urbanização tenha se desenvolvido antes aí e não na Palestina, na Síria ou no Irã. Nos vales e encostas férteis e relativamente chuvosos, a vida corria normalmente e as pessoas não precisavam tornar mais complexas suas relações de trabalho. Mas construir diques, cavar valetas, estabelecer regras sobre a utilização da água significava controlar o rio, fazer ele trabalhar para a comunidade. Claro que isso demandava trabalho e organização. Portanto, a agricultura irrigada, além de contribuir na fertilização da terra, possibilitou um aumento considerável na produção de alimentos, gerando excedentes em maior escala. Essa foi a base das primeiras civilizações e, por isso, muitas vezes essas civilizações são chamadas de regadias. É justamente esse excedente que será utilizado para possibilitar que algumas pessoas não atuem diretamente na produção de alimentos, e sim nas obras de interesse público, como os próprios canais de irrigação, ou seja, enquanto uns se dedicavam exclusivamente ao cultivo, outros atores sociais começaram a surgir, como os comerciantes que trocam o excedente agrícola por outros produtos, como ferro e madeira, os artesãos que produzem peças necessárias à agricultura, como o próprio arado, e pessoas encarregadas do transporte de matérias-primas, entre outras coisas. Em resumo, muitos trabalhadores envolvidos com as atividades artesanais e comerciais abandonaram a agricultura. Os que ficaram nos campos produziam agora não só para o próprio sustento e de seus familiares, como também para garantir a sobrevivência da coletividade. É a transformação das comunidades de aldeias agrícolas autossuficientes em centros urbanos dependentes da produção agrícola dos campos, um processo que nós chamamos de revolução urbana. E agora, caminhando para o final do vídeo, vamos então resolver algumas questões, Essa primeira questão é da Universidade Estadual do Ceará e diz o seguinte: o Crescente Fértil, expressão que identifica uma área da civilização antiga, refere-se às seguintes civilizações. Aí você tem na alternativa A, China, Índia e Japão. Alternativa B, Grécia, Roma e Egito. Alternativa C, Irã, Palestina e Mesopotâmia. Alternativa D, Fenícia, Cartago e Roma. Alternativa E, Egito, Palestina e Mesopotâmia. Bom, essa é uma questão que você precisa associar o seu conhecimento histórico com o seu conhecimento geográfico. Você precisa ter o mapa exatamente ali da região da Eurásia e do norte da África bastante claro na sua mente, para você conseguir resolver essa questão com uma maior facilidade. Sabendo quais são as civilizações da Antiguidade Oriental, mais a geolocalização delas, você vai ver que a resposta correta é a letra E, Egito, Palestina e Mesopotâmia, que é a região que a gente conhece então como Crescente Fértil. Vamos para a segunda questão então, que é da FUVEST, e ela diz o seguinte: sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem, pode-se afirmar que, vamos lá, a alternativa A ela está dizendo assim: foi posterior no tempo ao aparecimento do Estado da escrita. Bom, essa alternativa está incorreta, uma vez que é justamente a agricultura que possibilita tanto o surgimento do Estado, com a produção de excedente, quanto o surgimento da escrita pela necessidade de organizar e controlar esse mesmo excedente. Vamos para a alternativa B. Ocorreu no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, e daí se difundiu para a Ásia, Índia e China, Europa e a partir desta para a América. Bem, como falamos, já se acreditou nessa tese, mas hoje ela já não mais se sustenta e, portanto, a alternativa B é incorreta. Alternativa C. Como tantas outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu até atingir a Europa e, por último, a América.
Essa alternativa também é falsa, é bem provável que a agricultura tenha se desenvolvido ao mesmo tempo na Ásia e no Oriente Próximo. Alternativa D, então, ocorreu em tempos diferentes no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, na Ásia, Índia e China, e na América, México e Peru. Essa alternativa está correta, como você pode ver nesse mapa que apresentamos durante a aula. Hoje, sabe-se que a agricultura se desenvolveu em diferentes tempos e lugares de forma independente. E vamos passar aqui por último só para dar uma olhada. A alternativa E. De todas as invenções fundamentais como a criação de animais, a metalurgia e o comércio foi a que menos contribuiu para o ulterior progresso material do homem. Bom, como a D está correta, a gente sabe então já que a E está incorreta e justamente essa questão está tão errada que poderia ser presidente da República. Pelo contrário, a metalurgia auxiliou na aceleração da produção, enquanto que o comércio possibilitou as trocas culturais entre as diversas civilizações. Então foram importantíssimos, né, para o progresso do homem. Então vamos fazer uma última questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A prática da agricultura e a criação de rebanhos implicaram alterações nas sociedades neolíticas. Nesse contexto, em diversas comunidades do Oriente Próximo, identifica-se, entre outras transformações, vamos lá, alternativa A, desenvolvimento de impérios caracterizados pelo afastamento das tradições mítico-religiosas em favor de um pensamento racional e naturalista. Vamos lá, essa questão está incorreta, vamos destacar ali a palavra afastamento. Pelo contrário, as primeiras civilizações do Crescente Fértil eram em sua maioria teocráticas, ou seja, o poder dos governantes tinha fundamentação religiosa, os líderes eram considerados legítimos porque de alguma forma eram identificados com os deuses. Portanto, a alternativa A está incorreta. Vamos à alternativa B então. Ampliação das atividades lucrativas, como por exemplo o comércio, realizado pelos estrangeiros e seus escravos nos domínios das diversas cidades. Aqui é uma questão de anacronismo mesmo, né, com relação ao conceito de lucro, né, vamos destacar a palavra lucrativa aí, ela está inviabilizando toda a questão, então a alternativa B está incorreta. Vamos à alternativa C. Surgimento de uma prática política descentralizadora que permitiu o livre desenvolvimento econômico das diferentes regiões ocupadas. Bom, mais uma vez destaca aí a palavra descentralizadora, porque na verdade a política era centralizada e não descentralizada, portanto a alternativa C incorreta, o que deixa então que a alternativa D seja correta. Vamos ver ela aqui então. Diferenciação social baseada na riqueza e no poder, com o surgimento do Estado, instrumento de controle e apropriação dos recursos naturais. A alternativa está correta, como apontamos ao longo do vídeo, é justamente essa transformação de uma sociedade sem classes, das aldeias comunitárias, para uma sociedade de classes das cidades-estado, que marca esse fim do período neolítico, né? Então a alternativa D é a que está correta. Portanto, nessa aula você viu como que o caminho que leva às primeiras civilizações passa necessariamente pela compreensão dessas duas importantes revoluções que ocorrem no final do período neolítico. A revolução agrícola tem um papel importante no surgimento das cidades-estados, uma vez que ela, pela primeira vez na história, permitiu que o homem produzisse mais alimentos do que necessitava, ou seja, um excedente. E é esse excedente, somado à atividade pastoril, que servirá para atender às necessidades de um grupo em períodos mais duros, permitindo a sedentarização e o consequente crescimento populacional. A revolução urbana e as cidades representam a segunda grande revolução da humanidade, resultado não só do crescimento populacional do comércio, mas também de uma maior divisão do trabalho e a consequente estratificação social. É o momento em que se tem a transformação de uma sociedade sem classes em uma sociedade de classes. Surge o Estado com uma figura central, um governante, assim como um corpo de sustentação do poder, como os burocratas e militares. Incorporam-se crenças por uma religião ligada ao poder central, representados pelos sacerdotes, e por fim, a criação de um sistema de escrita, marcando de vez o fim da dita pré-história e o início, entre aspas, da antiguidade. Uma sociedade mais complexa começa a nascer, e em meio a esse processo organizam-se as primeiras civilizações.
Bem, essa foi a nossa primeira aula de História Geral para Enem e vestibulares. O conteúdo aqui acaba sendo um tanto quanto simplificado por questões de tempo e objetivos da aula mesmo. Se você quiser, né, se aprofundar no assunto e de repente virar um expert em Revolução Agrícola e Revolução Urbana, deixamos aqui na descrição do vídeo as referências utilizadas para a produção desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, fique à vontade aqui na seção de comentários. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seu coleguinha que está precisando de um reforço, né, nos estudos dele de história. Nos vemos na próxima semana, em que vamos falar sobre as civilizações da Antiguidade Oriental. Então ative o sininho para você não perder. Até mais e obrigado pelos peixes.